Fala galera, então vamos falar um pouquinho agora da resistência elétrica, né? Então, para dar aquela revisãozinha para vocês, né? O que acontece, ó? A resistência elétrica, pessoal, é aquela grandeza elétrica, né? Que ela se refere à oposição à passagem de corrente por um circuito, né? A gente sabe que todo condutor ele vai ter alguma resistência elétrica, né? A gente normalmente assume lá o condutor ideal, quando tem resistência, parará, fiozinho perfeito, né? Mas na prática a gente sabe que isso não acontece, né? Todo meio, todo condutor, ele vai se opor em maior ou menor grau à passagem de corrente, né? Não existe um meio que seja perfeito para condução, né? Alguns vão ser mais favoráveis, outros vão ser menos favoráveis, né? O nosso famoso cobre ali, né, a gente já vai já ver, né, que ele tem sim uma certa uma certa resistência à passagem da corrente, né? É claro que outros elementos impõem bastante mais resistência, né? Quando a gente for falar de resistência, a letrinha que a gente vai utilizar para ela, a letra R, certo? E a resistência vai ser quantificada ali em ohms, né? Cujo símbolo é a letra grega ômega maiúscula, também em homenagem ao nosso amigo George Simon Ohm, né? Que foi um físico, matemático, cientista e engenheiro alemão, né? O George Simon Ohm, o famoso Jorge Simão, não é isso? Então, a gente também tem um componente na eletrônica que é o resistor, certo? E a principal função do resistor é impor uma resistência no circuito, né? E o símbolo do resistor é esse que está aqui embaixo na tela, tudo bem? Faz esse serrotinho aí, né? Esse zigue-zague representa um resistor, né? Que representaria ali, significaria, né, que a corrente tem que fazer uma viravolta ali, por isso é difícil ela passar, tudo bem? O que mais, pessoal? Alguns materiais, né? Mesmo que são aqueles usados como condutores, né? Eles podem ter ali mais ou menos resistência, né? Então, assim, tem materiais que são melhores condutores, né? De um lado, né, a gente tem, por exemplo, a prata ali, que é um excelente condutor, né? Então, depois a gente tem o cobre, que a gente usa bastante, né? Ouro, alumínio, né? Algumas ligas metálicas, né? Que é como o Constantan e o níquel cromo, certo? Que também são condutores interessantes, bem? A prata é um excelente condutor, mas a gente não utiliza tanto porque é caro, né? Mas tem aplicações ali, por exemplo, né? Nos painéis solares, se vocês verem lá, sempre tem uma listrinha, aí, entre aspas, né? Prateada ali, que ela é composta de uma liga de prata, certo? Não é prata pura, né? Porque é caro pra cacete, mas é uma dosagemzinha de prata, né? O cobre, bom, o cobre é campeão, né? Por quê? Porque o cobre é relativamente abundante, né? A gente consegue barato, e então a gente usa, barato entre aspas, né? Mas a gente utiliza ele para fazer os condutores das nossas resistências, né? O ouro também tem algumas aplicações bastante específicas, né? Referente ali à sua utilização, e a gente vê ele bastante ali na eletrônica assim, muito fina, né? Ali, terminalzinho, contatinho ali de placa de circuito muito fina, ou de circuitos integrados, aplicações ali em circuitos integrados muito específicos, né? Alumínio, né? O alumínio é um condutor que é utilizado, por exemplo, né, em certos cabos de alta tensão. O Constantan e o níquel cromo, a gente vai ver aplicações para eles ali. O Constantan vai aparecer lá quando você chegar na instrumentação, né? No famoso termopar, né? Que a gente vai utilizar ali, né? E de igual maneira o famoso níquel cromo. Então, pessoal, aqui nós temos a tabelinha da resistividade de alguns materiais, né? Então, vocês veem ali, ó, que os metais ali, como a prata, o cobre, alumínio, tungstênio, platina, ferro, tem resistividades bem baixinhas, né? Então, vocês veem ali, ó, a prata ali 1,6 vezes 10 a menos 8 ohm metro, né? Então, a resistividade é bem baixinha, né? Cobre, bem próximo, certo? O alumínio aumentou um pouquinho, tungstênio, platina, ferro, vai aumentando ali, né? Liga metálico ali, né? Latão, Constantan, níquel cromo, né? Já foram aumentando ali, né? A gente tem o grafite ali, né? Que varia bastante, né? Por quê? Porque depende ali
da geometria ali, né, e da composição da formação ali do grafite ali. Basicamente é carbono, né? Então você já pensa ali que mais à frente a gente vai dizer que nossos resistores são feitos de carbono, a classe deles, né? Aí, poxa, vai de 4.000 a 80.000 vezes 10 a menos 8 ohms metro, né? Então a nossa resistividade ali, né? Aí depois, pessoal, o que a gente tem ali? A gente tem ali os isolantes, né? Então a gente tem ali, né, água pura, né? Lembrando que a água só conduz eletricidade se ela tiver sais minerais, né? Então, digamos assim, nossa água potável ela não é pura, né? Ela tem sais minerais, por isso ela conduz bem a eletricidade, né? A água do mar que é salgada piorou, conduz ainda melhor, né? Mas a água pura mesmo, ela tem uma condutividade ali que não é tão interessante, né? Então ela já tem uma resistência ali, ó, 2,5 vezes 10 a terceira, né? O vidro, pô, aí já estamos na faixa de 10 a 10 a 10 a 13, né? Porcelana, mica, baquelite, borracha, âmbar, né? Outros materiais ali que têm uma capacidade de se opor muito tranquilamente à passagem de corrente. Então o que acontece, olha, a resistência, pessoal, né? O nosso amigo Ohm, ele deu duas leis para a gente, né? Uma você já sabe qual que é quem tem vida ri, né? V igual a RI, né? Mas por enquanto vamos se deparar com a segunda lei de Ohm, né, que ela diz o que para a gente? R é igual a ρ vezes L sobre A. Né? Então R é a resistência do material, certo? Do corpo ali. Ρ vai ser a resistividade dele, que é a propriedade do material. Então, se a gente olhar aquela tabelinha aqui, na real ela é uma tabela que diz para a gente a resistividade de diversos materiais. Bem, e L é o comprimento desse condutor e A é a seção transversal ali, é a área, certo? Desse material, desse dispositivo, bem? Então, o que acontece? O que isso diz para a gente, pessoal? Quanto mais comprido, maior vai ser a resistência, né? Então, por isso que a gente, normalmente, por exemplo, na instalação elétrica, evita circuitos muito longos, né? Por quê? Porque aumenta o L e, eventualmente, a gente, para cargas maiores, a gente tem que utilizar o quê, pessoal? Um condutor mais grosso, né? Em vez de usar o fio 1,5, usar o 2,5, 4, 6, 10. Então, por quê? Porque a gente está aumentando que a área, a seção transversal, né? Então, quando eu aumento a área, como está dividindo ali, eu diminuo a resistência, sendo o mesmo material da mesma resistividade. Show de bola? E a resistência, pessoal, né? Ela tem uma propriedadezinha ali, um efeito que acontece com ela, que é o famoso efeito Joule, né? Então, quando os elétrons eles percorre ali o interior desse condutor, eles vão chocar contra os átomos do material de que é feito esse condutor, né? E assim, de uma forma bem simples, né? Bem inocente nesse nosso modelo, quando ocorre esse choque, né, essa energia cinética ali se transfere e essa transferência gera vibração, essa vibração está ligada ali com o aumento da temperatura, pessoal. Então esse aquecimento ali dá origem a um fenômeno físico que é chamado efeito Joule, né? Então a função da resistência nos circuitos é basicamente, né, se opor à passagem de corrente, né, ou seja, limitando então a corrente que consegue passar num dado circuito, e a corrente que passa por ela, né, a diferente potencial que vai surgir nessa resistência, multiplicada ali pela corrente, vai dar uma potência. Essa potência, pessoal, vai se manifestar na forma de quê? De calor. Então a resistência, né, o resistor, né, qualquer que seja ele, vai dissipar a potência na forma de calor, aquecendo, no famoso efeito Joule. Em alguns circuitos isso é indesejado, e às vezes a gente quer minimizar ali a corrente que passa no resistor, para quê? Porque normalmente num circuito eletrônico ali, normalmente aquecimento é falta de eficiência, né? A gente quer minimizar essas perdas térmicas no nosso circuito. Entretanto, em algumas aplicações, né, a gente pode querer que aconteça o aquecimento. Então, poxa vida, olha aí nas figurinhas que a gente tem, né? Uma chapinha ali, opa, o ferro de solda ali, ou o ferro de passar, né? A gente vai ter o quê? Uma resistência que a gente quer que aqueça, né? Para a gente poder passar ali a roupa e deixar ela lisinha, né? No caso ali o cara tá fazendo um negócio que não é muito recomendado, né? Mas show de bola. O que mais ali, pessoal? Aquele chuveiro, certo? Aquele chuveiro ali, ele instalado ali
com certeza conforme todas as normas e adequadamente com a estrutura sólida ali, né? Esse chuveiro adequadamente instalado ali, o que acontece, pessoal? Dentro dele tem uma resistência, né? Então dentro da resistência o que se processa? É feito o Joule, ela aquece a água que está dentro do tambor do chuveiro e a água sai quentinha para a gente poder tomar um banho confortável, show de bola, né? Aqui, por exemplo, então, pessoal, ali, ó, a famosa resistência do chuveiro, né? Que vocês vão lá e tem que trocar quando queima, né? O que acontece ali, pessoal? A gente tem um resistorzão ali, certo? Nesse caso aí da foto, ele é dividido em duas partes, né? Uma parte ali interligando do polo 1 para o polo 2 do chuveiro e outra maior do 2 até o 3, né? Então o que acontece, pessoal? Aí vocês notam, né, que, digamos assim, um é mais comprido que o outro. Então, pensando ali na segunda lei de Ohm, o que isso diz para a gente, pessoal? Vai ter uma resistência maior, né? Então, quando a gente pensa ali no funcionamento ali do nosso resistor e nossa resistência do chuveiro, o que acontece, né? Vai ter lá 4 temperaturas aí nesse caso, né? Uma temperatura que é frio, né? Água natural, desligado os dois. Aí vai ter outra temperatura que vai ligar do polo 3 ao polo 2, que vai aquecer um pouco, vai ser o morno, né? O famoso morno. Aí do polo 2 ao polo 1, a resistência tem menor comprimento, portanto, vai se opor menos à passagem de corrente, então vai ter uma corrente maior e vai aquecer mais por conta do efeito Joule. E ali a gente vai ter água quente, e aí na temperatura máxima, lá, o fervendo, vai ligar as duas juntas, né? Então você vai ter ali a potência máxima aí dissipada por esse resistor de chuveiro, bem, pessoal? Então, pensando aí numa aplicaçãozinha aí dessa resistência, aí a gente utilizando o efeito Joule a nosso favor. O que mais, pessoal? Olha ali, né? Aí na esquerda ali, o que a gente tem? A gente tem uma chocadeirazinha, né? E o que o camarada está fazendo? Ele está utilizando ali uma lâmpada, né? Que vai aquecer, né? Que vai dissipar calor ali para a gente. Como o quê? Como fonte de calor. Para quê? Para manter ali a temperatura ao redor dos 36 graus para poder chocar ali os ovos e nascer os pintinhos e o cara poder ganhar dinheiro com isso. O que mais, pessoal? Ali, ó, aqui em Rondônia a gente não precisa, mas no lado direito ali a gente tem um aquecedorzinho, né? Por quê? Porque lá em outras localidades faz frio pra caramba e aí o pessoal precisa desse recurso, né? Para não virar picolé, né? Show de bola. Então o que a gente tem ali, pessoal? Um bocado de resistência ali, né? Que estão até incandescente nessa foto, e de tão quente que elas estão, que faz que dissipa calor no meio. Aí quando ela dissipa calor no ambiente, né? A temperatura ali geral do ambiente vai aumentando e provoca então um conforto térmico para a gente. Então, nesses casos, a gente quer dissipação, a gente quer efeito Joule, a gente quer dissipação de potência na forma de calor, mas tem outros casos onde a gente não deseja isso, bem, pessoal? E aí, normalmente nos casos onde a gente não quer isso, a gente está falando ali do nosso amigo resistor, tudo bem? Que é o componente mais básico da eletrônica, tudo bem? A função dele é o que, pessoal? Vai ser limitar ali a corrente no circuito, né? Aí o que acontece? Quando a gente liga na tensão, ele vai aparecer uma corrente, né? Essa corrente vai se dar o quê? Pela lei de Ohm, né? O que acontece? Ele vai dissipar essa energia ali e vai ter uma potência, né? Porque o produto da tensão pela corrente dele vai ser igual à potência dissipada e essa potência vai se dissipar na forma de calor, né? E aí o que acontece, pessoal? A gente tem ali resistores que vão de pequenininhos, igual a gente já vai mostrar, a muito grandes. Tem resistores bem maiores do que esse da imagem e resistores também bem menores do que esse dali. Os resistores, pessoal, eles têm uma identificação, né? Vocês vão ver que se ele não tiver nada escrito ali, né, ele vai ter umas listrinhas coloridas. Essas listrinhas coloridas formam um chamado código de cores, que hoje a gente vai ter uma missãozinha para vocês. Já mais um pouco sobre isso. Então, pessoal, aqui, por exemplo, a gente tem um circuitinho aqui com alguns resistores, né, montados aqui na protoboard, né? Como a gente falou para vocês, esses resistores aqui na eletrônica, eles normalmente têm um código de cores ali, né? Então, vocês estão vendo ali umas listrinhas marrons, pretas, laranjas, amarelas, vermelhas, né? E cada valor desses, né, cada cor dessa tem um significado. E a posição em que a cor está também tem um
significado, certo? Mas o que acontece, pessoal? Cada resistor desse, de acordo ali com o seu código de cores, tem um valor, certo? Então vocês vão aprender, né, que esse resistor aqui, ele é um resistor de 100K, 100 quiloohms, ou seja, 100 mil ohms, né? Esse aqui é um de 10K, ele vai ser de 10 mil ohms. Esse de K, da ponta aqui, ele vai ser de 1K, de 1000, e esse aqui, 220. E a gente vai discutir como é que funciona essa questão do código de cores, bem? Mas o que é importante aqui, pessoal, que eu quero que vocês observem, né? Que o resistor, ele vai ter a função ali de limitar a passagem de corrente, certo? Então, o que acontece? Num circuito eletrônico, normalmente eu não quero que o resistor aqueça. Se estiver aquecendo, normalmente está errado, tá? Então, a gente quer que, normalmente, ele faça a função de limitar a passagem de corrente. Por exemplo, aqui, para acender, né, esse LED verde aqui, certo? O LED é um diodo emissor de luz. É um componente que ele é semicondutor, tá? E quando acontece ali a passagem de corrente nele, ele vai conseguir liberar uns fótons de luz ali, por isso a gente vai ver ele acender, certo? Então, o que acontece, pessoal? Se eu botar uma resistência grande, vai passar pouca corrente nele, tudo bem? Se eu botar uma resistência pequena, vai passar uma corrente maior. Então, eu quero que vocês pensem da seguinte forma, ó. Vou botar aqui no resistor maior, certo? Que é o resistor ali de 1K, e vou botar agora no 220, certo? Então, ó, ele vai ficar mais claro. Não sei se dá para ver bem no vídeo aqui a diferença, mas ó, aqui tá aceso, mas aqui tá aceso mais forte. Por quê? Porque numa resistência menor a corrente vai ser maior, porque ela vai ter menos capacidade de limitar ali, de se opor à passagem da corrente. Se eu botar aqui no de 10K, ele não vai nem acender. Por quê? Porque a resistência é tão alta que eu não passo corrente ali suficiente para conseguir fazer ali a liberação dos fótons ali e verificar o acendimento do nosso LED. No simulador, pessoal, a gente também pode observar esse efeito, certo? Então aqui, ó, uma fontezinha aqui de 5 volts, 4 LEDs, o primeiro deles está com um resistor de 4.700 ohms, o famoso 4K7, né? Então o que acontece, pessoal? Vocês veem que ele acende fraquinho, né? Corrente que circula aqui vai ser ali de alguns poucos microamperes, bem? E não vai conseguir ali acender ele na sua plenitude, né? Se diminuir um pouco a resistência, botar aqui 1K, ou seja, 1000 ohms, o que acontece? Ó, ela já vai, nota que a corrente já circula mais rápido, certo? Ele já acende um pouquinho mais forte ali o LED, certo? A gente vem aqui botar 220 ohms, igual a gente botou lá, ó, nota que ele já acende mais forte, a corrente aqui por esse LED já circula muito mais. Qual que é o negócio? Eu não posso botar o LED, por exemplo, sem nenhuma resistência para alimentar a corrente. Por quê, pessoal? Porque a gente normalmente fritaria o LED. Aqui no simulador, ele não deixa, ele não frita o LED, né? Mas se a gente vier aqui na simulação, ele está dizendo que está dando 56 amperes, né? Vocês lembram lá que 1 ampere já é com uma corrente muito alta, 56, então esse LED já teria fritado, tudo bem, pessoal? Então o que acontece, pessoal? Igual eu falei para vocês, cada corzinha dessa do resistor vai ter um significado, certo? E a gente tem uma tabelazinha desse código de cores, onde a posição da listra também influencia onde ele está. Mas a primeira coisa que a gente tem que aprender, né, é o significado de cada cor como número, certo? Essa sequência de cores, pessoal, ela obedece uma lógica. Ela vai preto, marrom, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta, cinza e branco, certo? Essa cor, vocês podem pensar que ela vai do mais quente até o mais frio. Como assim, ó? Começa no preto, que é carvão, tá torrado o negócio. Aí marrom, que é a segunda cor, que já não tá tão, já tá queimando ali, mas ele não virou carvão. O vermelho, o negócio tá em brasa, tá incandescente, né? O laranja não tá tão quente assim, né? O amarelo, que só começou a encandecer. Aí o verde ali, que é o meio de campo, né? Aí transitou para o azul, que já é uma cor fria, né? Depois o violeta, né? O roxo ali, né? Igual tá tão frio ali que a pessoa fica com os beiços roxos, né?
Aí depois vai para o cinza ali, que está formando o gelo. E por último o branco, que nevou, né? Frio pra cacete. Então a gente tem que pensar que essa sequência das cores, ela obedece ali uma gradação, né? Vocês podem pensar também, o pessoal que gosta de teoria das cores, né? Pode pensar ali, né? Que tá migrando ali, né? Das misturas de cores ali, né? Se você pensar ali, né? Em vermelho, verde e azul, né? Em RGB ali, você pode pensar nesse rumo ali, com a inclusão ali do marrom na ponta do vermelho e do preto, e do cinza e do branco na outra ponta, certo? Então a gente pode pensar nesses termos também. O importante é o seguinte, pessoal: preto é 0, marrom é 1, vermelho é 2, laranja é 3, amarelo é 4, verde é 5, azul é 6, violeta é 7, cinza é 8, branco é 9, certo? E aí como é que a gente forma o número, pessoal? Muito simples, ó. A gente vai pegar nosso resistor, certo? E vamos começar a ler ele, né? Então, no exemplo aqui, ó, a primeira listra é verde, então é 5. A segunda listra é azul, então é 6. Então, ele formou o número 56. A terceira listra, pessoal, é um multiplicador, certo? O amarelo, ele é vezes 10 kΩ. Então, vai ficar 56 vezes 10 vai dar 560. 560 o quê? Quiloohms. Então, eu vou ter um resistor de 560 quiloohms, ou 560 mil ohms. A última faixa, pessoal, é chamada de tolerância. Por quê? Porque na hora que o resistor vai ser fabricado, ele é um pedaço de carbono, né? Um pedaço de grafite ali, de carvão. Então, esse resistor, ele não é perfeito, certo? Ele não é exatamente ali desse valor. Ele é 560, mais ou menos ali uma certa faixa de tolerância. Os mais comuns que vocês vão se deparar vão ser aqueles ali, ó, que é mais ou menos 5% e mais ou menos 10%, tudo bem? Que vão ser o quê? Faixinha dourada e faixinha prateada. Nesse caso ali, uma faixa prateada, então ele é 560, mais ou menos 10%, para cima ou para baixo ali, de tolerância de erro de fabricação no valor do resistor. Aqui, pessoal, a gente tem uma ferramentinha legal ali para brincar. E assim, vale aquele comentário que assim, pô, eu preciso aprender o código de cor do resistor? Precisa. Por quê? Porque você sempre tem um aplicativo lá para consultar. Entretanto, o tempo que você gasta para consultar o aplicativo é muito grande. Então, se você já souber de cabeça a sequência, você já consegue ler o resistor sem precisar do auxílio de aplicativo, né? Mas enquanto a gente está começando, a gente tem que usar as ferramentas a nosso favor. Então, imagina aqui, pessoal, por exemplo, aqui, a gente tem aqui, né, um resistor que é marrom, preto, marrom, certo? Marrom, preto, marrom, eu vou ter o que? Marrom é 1, preto é 0. O preto aqui, o marrom aqui, ele vai ser o que? Vezes 10, né? Então, vou ter 10 vezes 10 vai dar quanto? 100 ohms. E dourado vai ser a tolerância de 5, certo? Se eu tivesse ali um vermelho, fosse marrom, preto, vermelho, eu vou ter o que? Eu vou ter 10, né? 1 do marrom, 0 do preto, vezes 100, né? Ou seja, vezes 10 a 2, né? Porque o vermelho normalmente é 2, quando é no multiplicador é 10 elevado à segunda potência. Então, quando ele é 10 elevado à segunda potência, vai ser 100. Então, vai ficar 10 vezes 100 vai dar 1K, vai dar o famoso 1000 ohms. Se eu mudar ele para o laranja, o que acontece? Eu vou ter aqui 10, 1 e 0, né? Marrom, preto, laranja. E o laranja é 10 a terceira, porque o laranja é 3, então vai ficar 10 a terceira é 1000. Então vai ser 10 vezes 1000, vai dar 10.000 ohms, ou 10K. Se eu tiver aqui o amarelo, vai ter o que, pessoal? Eu vou ter 10 vezes 10.000. 10 vezes 10 dá 100. 100 vezes 1000, 100.000. Então, eu vou ter 100.000 ohms ou 100K, que vai ser o marrom, preto, amarelo. Bem? Se a gente mudar aqui, pessoal, outro resistorzinho famoso, né? Por exemplo, aqui, vermelho, vermelho, né? Se eu tiver vermelho, vermelho, marrom, igual a gente tinha ali no nosso espetado ali para acender o nosso LED, a gente vai ter, 22 vezes 10, 22 vezes 10 vai dar 220. Então, marrom, marrom, vermelho, vermelho, marrom, vai ser 220 ohms. Se eu mudar aqui, o multiplicador
pro vermelho, vermelho, vai ser 22 vezes 100. Então, vai dar 2.200 ou 2K2, 2.200 ohms, 2,2 kΩ, 2K2. Se eu colocar aqui o laranja no lugar, então eu vou ter o famoso 22K, né? Que vai ser 22, vermelho, vezes 1.000, vezes 10 a terceira, vezes o laranja. Então vai ser vermelho, laranja, 22K, 22.000 ohms. Outro valorzinho comum, pessoal, né? Amarelo, roxo, né? Amarelo, violeta, né? Então, o 4 e o 7, né? Então, o famoso 47. Se tiver ali, amarelo, roxo, laranja, eu vou ter 47K, 47.000 ohms, porque formam 4, 7, 47, vezes 10 a terceira. Então, 47.000, 47K. Se fosse ao contrário aqui, vezes 100, se eu tivesse aqui, 4, 7, 10 elevado à segunda potência, ficaria 47 vezes 100, 4.700. 4.700 ohms, 4,7 kΩ ou 4K7, como o pessoal gosta de falar, né? Se for o laranja, amarelo, roxo, laranja, 47K. Se for o nosso marrom, mudei no lugar errado, roxo aqui. Se for o nosso marrom, eu vou ter 4, 7 vezes 10, 47 vezes 10 vai dar 470 ohms, pessoal, beleza? Então, olha só, utilizar aqui, né, um código de cores, né? Vocês vão ter, pessoal, uma missãozinha para vocês brincarem aí, né? Qual que vai ser a missãozinha? Vocês vão brincar com a plataforma lá, com o curso de código de cores do Memrise, né? Vou passar para vocês fazerem, e vocês vão aprender ali, né? Vão utilizar a metodologia do Memrise para memorizar, né, a sequência do código de cores. Show? Além da sua segunda lei, né, que diz para a gente ali sobre a resistividade do corpo, né, o nosso amigo George Simonton, né, que era um cara humilde, né, ele sabia, né, quando você nasce bonito, a sua solução é estudar, né, ele se dedicou ali ao estudo da eletricidade. E ele cunhou ali, né, inclusive ganhou lá a medalha Copley em 1841, né? O que ele cunhou, pessoal? A famosa lei de Ohm, né, que diz pra gente o que? V é igual a RI. Tudo bem? Então, a tensão no resistor é o produto da corrente pela resistência. Ou, alternativamente, pessoal, que a resistência é a razão entre a tensão e a corrente, de modo que um ohm, que é a medida de resistência, em homenagem ao nosso amigo, é o que? É 1 volt sobre ampere. Né? É a razão entre 1 volt e 1 ampere. Né? E aí, pessoal, né, é importante a gente notar o seguinte, né? A resistência, ela é linear, certo? O que o nosso amigo Ohm descobriu é o seguinte: se eu plotar um gráfico, traçar um gráfico, tensão, corrente em um resistor, né, esse resistor vai me dar uma relação linear, ou seja, eu tenho uma reta aqui, certo? Que passa pela origem, e a inclinação dessa reta é R, certo? Onde V é igual a R vezes I. Então, para qualquer valor de I, se eu sei qual é a resistência, eu sei qual é a inclinação dessa reta, eu consigo achar qual que vai ser a tensão. Então, o que isso significa? À medida que eu aumento a corrente, a tensão verificada no resistor também aumenta, certo? Que a recíproca é verdadeira. Se eu venho aumentando a tensão, a corrente vai aumentando de forma linear e proporcional, quando a gente considera um resistor ideal. Tudo bem, pessoal?